A epidemiologia descritiva. A epidemiologia descritiva se baseia na abordagem dos problemas de saúde e doença em uma população por meio de sua descrição. A partir dessa primeira análise, podemos estratificar os dados em variáveis tempo, espaço e pessoa, o que permite a elaboração de hipóteses sobre determinadas situações de saúde e doença seus determinantes, e no planejamento em saúde pública. Portanto, podemos defini-la como o estudo da distribuição de frequências das doenças e agravos à saúde pública em função das variáveis ligadas a tempo, espaço e pessoa, o que possibilita o detalhamento do perfil epidemiológico de uma população. Então, a epidemiologia descritiva, ela se baseia na descrição do processo de saúde e doença numa população, utilizando-se as variáveis tempo, espaço e pessoa. O uso da abordagem descritiva da epidemiologia permite a análise e o acompanhamento de padrões de distribuições em uma população e também permite que esses padrões possam ser comparados com outras populações. Sua análise também é fundamental para o planejamento e avaliação das ações de saúde pública e para a elaboração de hipóteses sobre os seus determinantes. Agora vamos falar de como as variáveis, a estratificação em variáveis tempo, espaço e pessoa podem ajudar na interpretação de fenômenos de saúde e doença numa população. Em relação ao tempo, nós observamos que a ocorrência de doenças ela varia muito no decorrer do tempo. E aí o estabelecimento de padrões é fundamental para você se antecipar à ocorrência dessas doenças. Como exemplo, podemos dizer que a hepatite B não apresenta nenhum tipo de padrão. Ela ocorre de maneira regular durante todo o ano. Já a leptospirose e a dengue, elas têm um padrão de ocorrência mais em meses mais quentes e chuvosos do ano. O uso da variável tempo para a estratificação de dados permite a criação de gráficos de tendência secular, de eventos e agravos, e também proporciona a observação do comportamento da doença e do agravo durante o ano, estabelecendo padrões de sazonalidade. Outro importante instrumento é o diagrama de controle, que se presta a definir se uma doença ou um agravo ultrapassou o limiar endêmico e se tornou uma epidemia. Assim como também pode ser utilizado na avaliação de impacto de medidas de saúde pública. Antes e depois dessa medida, a gente pode observar se a determinada ação causou algum tipo de resultado, um resultado esperado ou não. Outras observações podem ser feitas também, como crescimento corporal, renda familiar. Agora vamos observar alguns exemplos interessantes. Aqui a gente pode observar um gráfico de evolução da incidência de dengue no decorrer do tempo. A gente, nitidamente, a partir de 1985, começaram a surgir os primeiros casos e no decorrer do tempo a doença ficou descontrolada, tornando-se epidêmica e desafiando a saúde pública posteriormente. Outro exemplo é um diagrama de controle, em que a gente observa aqui o limite máximo esperado da doença em questão, que é a meningite asséptica, e aqui a distribuição de frequência durante um ano, o ano de 2005. Nesses meses de março, abril e maio, podemos observar que houve um aumento no número de casos acima de um limite esperado, e isso se configura como sendo uma epidemia. Outro exemplo, a avaliação de política pública, no caso aqui a poliomielite. Observamos essa linha aqui, a distribuição de casos de poliomielite no decorrer dos anos, e aqui a instituição da vacina, das campanhas nacionais de vacina. Quanto maior a cobertura, com a cobertura de 100%, a doença caiu a níveis indetectáveis, e com diminuição da cobertura, houve um pequeno acréscimo de número de casos que foi resolvido após a instituição ou da campanha cobrindo 100%, cobertura vacinal de 100%. Então podemos observar que o uso de instrumentos da epidemiologia descritiva para avaliar políticas de saúde pública é bem interessante. Variável espaço. Como é que a gente pode usar a variável espaço? Temos aqui evidenciar variações locais. Então, como a doença distribui em relação ao local de ocorrência. Esses locais eles podem ser estratificados de qualquer maneira. Pode ser um bairro, pode ser uma cidade, pode ser um estado, pode ser um país e até continente. É importante você descobrir isso,
porque isso te permite observar locais mais vulneráveis ou definir até a forma de transmissão, se for um surto bem localizado, auxiliar nas medidas de controle. Aqui temos um exemplo na distribuição dos casos de AIDS por município, distribuição espacial no Brasil. Outro exemplo, um exemplo clássico, que é o estudo de John Snow sobre a cólera em Londres. E aqui ele observou o seguinte: ele pegou o mapa de uma região de Londres e colocou os casos, esses pontos representam casos. E ele observou que os casos se distribuíam ao redor dessa bomba. Retirando essa bomba, ele pôde observar posteriormente que os casos acabaram nessa região. Pessoa. A variável pessoa a gente considera idade, sexo, cor, fatores sociais e econômicos. Então, tudo que está relacionado à pessoa pode ser estratificado. Isso é interessante que você define grupos vulneráveis. Né? Um exemplo aqui é, mais uma vez, a meningite asséptica, em que a gente pode observar que crianças com menores de 10 anos de idade eram mais suscetíveis, né? E que os homens apresentaram maior frequência de casos, contribuindo para a maior frequência de casos. Então essas variáveis são importantes que você definir esses grupos vulneráveis, você pode agir de forma mais acertada ou criar uma política, um programa que possa ter como público-alvo essas pessoas vulneráveis. Para concluir, a epidemiologia descritiva ela te permite analisar a distribuição dos agravos de doenças em relação às variáveis tempo, espaço, pessoa. Então, sempre repetindo, né, quando a gente fala de epidemiologia descritiva, a gente está estratificando, descrevendo os casos, né, a ocorrência da doença, a distribuição da doença em relação às variáveis tempo, espaço, pessoa. Tem como as principais utilidades o levantamento de hipóteses sobre os determinantes de saúde, extremamente importantes. Esse levantamento de hipóteses posteriormente deve ser testado em estudos analíticos. E para o planejamento e avaliação de ações de saúde pública. Então, a epidemiologia descritiva ela é utilizada frequentemente na saúde pública para descrever para os padrões, a distribuição de processos de saúde e doença numa população. Instrumento extremamente útil e importante para a saúde pública.